Em algum momento da sua vida você já sentiu que era capaz de aprender quase qualquer coisa? Já chegou a sentir que era bom, mas nunca conseguiu ser ou sentir-se o melhor naquilo? Isso já fez você se questionar se existe algo errado com você? Se sim, não vá embora. Esse vídeo é para você. Se não, continue aí e eu vou lhe mostrar que conhecimento acumulado nunca será tempo mal gasto. Já aproveita, me ajuda, se inscreve e deixa um like. Quando criança eu amava jogos online do tipo RPG MMO e havia um deles que se destacava, esse era o Ragnarok Online. Esse jogo era uma leve amostra do que seria um jogo da vida. Nele você começava do zero, como um Zé Mané chamado de aprendiz, o que seria um livro em branco. Após uma progressão rápida de carreira, você escolhia uma classe, tipo a sua escolha de curso superior, que te dava habilidades únicas. Depois vinham as especializações, o que seria equivalente ali a um mestrado ou um doutorado que te trazia um poder notável. Mas eu, como era uma criança indecisa, tentava otimizar ao máximo o meu tempo de diversão, escolhendo a classe mais divertida. Porque meu tempo era limitado e eu queria aproveitá-lo ao máximo, evitando desperdiçá-lo com algo que poderia fazer com que o meu interesse se perdesse no futuro. Sim, eu achava que isso era possível. Eu queria gastá-lo com um personagem mais divertido possível. Esse poderia ser um personagem que bate rápido como um gatuno, mas em algum momento eu achava que seria interessante ali conjugar umas lanças de fogo como um mago. Foi aí que me falaram que existe uma classe que podia fazer tudo isso. Esse era o Super Aprendiz. Esse personagem poderia usar as habilidades de quase todas as classes, mas com um pequeno porém. Ele nunca poderia conjurar as magias mais icônicas. Um Super Aprendiz exigia um conhecimento muito mais amplo do que cada habilidade do jogo fazia. E só para conseguir montar algo consistente, você precisava ter um bom conhecimento. Eu não preciso nem me alongar e dizer que essa não era a classe mais popular do jogo. Entretanto, ela era a mais livre. No Ragnarok da vida real, eu segui uma linha que com certeza não foi a primeira linha que eu escolhi. Eu gostaria de ser veterinário, pois gostava muito de animais e achei que isso seria muito a minha cara. Entretanto, cadê o dinheiro? As faculdades de veterinária eram extremamente caras. E eu não tinha nota suficiente para entrar numa faculdade pública. A segunda opção é história, com a minha mãe. Mas ela sabiamente me aconselhou: filho, você já é pobre. Quer continuar pobre? Licença, Ela tem esse modelo prontamente me 38? sugeriu Não vê que eu tô direito, atendendo outra pessoa? entretanto, Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. E você não calça 38. eu recusei por alguns motivos óbvios. Acabei na biologia, porque pensei, bom, biologia? Isso sim vai me dar dinheiro. Um pensamento extremamente errôneo, mas assim eu fui. Me formei biólogo, trabalhei com cafeiros durante 3 anos da minha vida e depois de toda essa experiência acumulada dentro da área, hoje eu sou engenheiro de dados. Qual é? Infelizmente, a vida não é exatamente como um jogo online. Bom, infelizmente o jogo da vida nos força a mudanças bruscas de direção que nem sempre seriam as escolhas mais cômodas para nós, né? E como eu tive 4 anos da minha vida com o estudo da vida, eu vou tentar trazer um pouco dessa analogia para o meu campo de conhecimento, trazendo um pouco para a natureza. Quem nunca ouviu a piada do animal que anda, voa, nada, mas não é bom em nenhuma das 3 coisas que se propõe a fazer? Ele corre fofamente, mas não tem a velocidade de um guepardo. Nada sem a destreza de um peixe, mais nada. E voa, parecendo que vai cair, mas ainda assim consegue sair do chão. Darwin, quando fala sobre a seleção natural, explica que os indivíduos com as características mais adequadas às pressões ambientais têm mais chances de sobreviver. Entretanto, olha o problema.
O guepardo é um velocista predestinado. A sua velocidade é o seu maior trunfo, mas também é o seu único truque. Sua maldição é não poder mudar a sua perspectiva. Ele está preso a uma única estratégia em um mundo onde as mudanças são constantes. E, infelizmente, a Mãe Natureza não tem boas notícias para quem só tem um único truque no seu arsenal. Em contrapartida, temos o pato. O pato é aquele animal que não se prende a somente uma perspectiva. O pato é aquele animal que, sabendo andar, ele ainda assim se dispõe a aprender a nadar. Sabendo nadar, ele ainda assim se dispõe mais uma vez a aprender a voar. Ele pode não fazer nenhuma das três coisas com excelência. Entretanto, em um mundo onde as mudanças são constantes, caso exista a necessidade de nadar, ele vai conseguir fazer essa função. Caso o frio acabe chegando ao seu ambiente e ele precise voar para migrar, mesmo que ele faça isso com uma leve dificuldade, ele ainda assim vai conseguir sobreviver. O tão zoado pato é nada mais nada menos do que o super aprendiz da natureza. Bom, então voltando ao nosso mundo, enquanto eu, um Zé Mané, e sim, não é porque eu escolhi ali uma classe, uma linha a ser seguida que eu deixei de ser um Zé Mané, assisti uma aula de embriologia, um professor extremamente idoso, sabe, longo de carreira, ministrava o seu curso e ele me deu o conselho mais sábio que eu poderia ter adquirido do curso inteiro. Ele primeiro, com uma mão levantada, falou: se você for menino e assoprar as costas da sua mão com força e os seus bagos subirem, você com certeza pode ter varicocele. Na verdade não foi esse o maior dos conselhos, mas foi por esse conselho que eu descobri que eu tinha um problema. O outro conselho que ele deu foi: agarre-se a todas as oportunidades que a vida lhe proporcionar. Eu nunca quis mexer com plantas, nunca quis chegar perto de botânica. Como todo estudante bocó de biologia, eu via os programas de vida selvagem, como os que passavam na Discovery Channel e do National Geographic Channel, onde os biólogos se enfiavam no meio do mato e saíam por aí interagindo com a natureza, até que eu descobri que, na verdade, muitos desses nem biólogos eram, né? E mais irritavam os animais que estavam ali ao seu redor. As plantas caíam no meu colo e eu me agarrei a essa oportunidade. Depois eu descobri que eu até gostava dessas plantas. É muito melhor lidar com plantas do que com gente, e isso é um fato. Eu queria ser um Tarzan com diploma, correndo pelas florestas e vivendo aí uma vida na natureza. Mas após 3 anos de formado, atuando na minha área, em um trabalho que estava me estressando um pouco, onde eu já dormia rangendo os dentes, eu decidi que eu queria mudar de perspectiva. Eu decidi que eu queria mudar de trabalho, não necessariamente sair da minha área. E foi neste momento, lá pelo ano de 2020, que eu pedi minha demissão, né? Em busca da minha felicidade, após ver muitos vídeos sobre filosofia. E falei, bom, vou atrás da minha felicidade. Foi então que eu bati de frente com um trem chamado Covid-19. Essa foi uma fase muito difícil da minha vida, pois eu, mesmo com toda a experiência que eu tinha, não estava conseguindo me recolocar dentro do mercado de trabalho. A área que eu trabalhava, a área que eu tinha conhecimento era extremamente nichada e para mim que morava na capital estava sendo muito difícil. O mundo estava passando por um lockdown e foi nesse momento que eu senti a seleção natural agindo sobre mim. Quando eu vi a pressão do banco roxo e do banco laranja me pressionando contra a parede, eu tinha que mostrar que eu tinha características para resistir a isso. Foi nesse momento que eu fui de motoboy, ajudante geral, até chegando ao nível de concurseiro. E aqui foi muito importante, porque eu sempre fui muito ruim nas matérias de exatas. Isso inclui matemática e raciocínio lógico. Esse aprendizado aleatório me ajudou a passar em um processo seletivo de uma consultoria especializada em trabalhos da área da tecnologia da informação. Eles
tinha um programa que visava formar novos consultores com skills de engenharia de dados. Me jogaram aos lobos, pois eu não entendia nada sobre o assunto, mas eu estava disposto a aprender. Me ensinaram algumas linguagens de programação, como SQL, Python, SAS, e de resto eu fui aprendendo na prática. Sempre quando eu entrava em algum cliente como consultor, esse cliente perguntava para mim: tá, Caio, mas e a biologia? E o que eu sempre dava de resposta é: conhecimento nunca será tempo mal gasto. Eu, assim como um super aprendiz e assim como um pato da natureza, me disponho a estar sempre aprendendo coisas novas. Eu me considero um pato da vida real. O que me salvou até agora não foi o que eu sabia ou não fazer com perfeição, mas tudo aquilo que eu tive coragem de aprender a fazer mais ou menos, até que aquilo que eu estivesse fazendo fizesse sentido. Então, se em algum momento da sua vida você já sentiu que é capaz de aprender quase qualquer coisa, pense que, na verdade, esse é o seu superpoder. Pois, diante das muitas adversidades da vida, você sabe que você sempre terá a capacidade de se readaptar. Seja como um pato.